A paz do Senhor, meus irmãos, quanto vale uma alma? Sou seu amigo Cícero Humberto. Antes que você se esqueça, eu quero te pedir, para você que não é inscrito, se inscreva no canal aí para nos ajudar, hein? E ative aí o sininho para receber as nossas notificações e não esqueça de dar aí o seu like, que é muito importante para nós, tá bom? Um pastor de uma determinada igreja subiu ao púlpito e antes de pregar a mensagem que o Senhor tinha colocado no seu coração para entregar para a igreja aquela noite, fez uma ligeira apresentação de um ministro que estava ali visitando aquela igreja. Ele contou que se tratava de um dos seus amigos de infância mais querido e desejava que aquele amigo dirigisse uma palavra para a igreja, aquilo que viesse ao seu coração. Foi assim que um homem já idoso levantou-se e começou a falar. Iniciou contando que uma certa vez um pai e seu filho e um amigo do seu filho, eles decidiram dar um passeio de barco ali na costa do Oceano Pacífico. E de repente uma grande tempestade, uma tempestade muito forte, bloqueou-lhes o barco e tiveram a dificuldade de voltar. Eles foram impedidos, foram impossibilitados de voltar para a terra firme. As ondas do mar, segundo aquele marinheiro, era tão alta e forte que mesmo o pai, sendo um marinheiro experiente, ele não conseguiu manter o barco em pé a ponto de o barco emborcar e os três foram lançados ao mar. E de repente aquele marinheiro, com toda a experiência que tinha, ele conseguiu agarrar ao barco e ficou ali boiando em cima do barco, mas muito rápido ele pensou: tem uma corda aqui no barco, eu vou pegar essa corda e vou amarrar sobre a minha cintura e com a outra ponta eu vou jogar para salvar os rapazes. Mas ele tinha pouco tempo para pensar em tudo isso, porque as ondas do mar estavam muito altas. Então rapidamente ele pegou aquela corda, amarrou em sua cintura e ele pensou: quem eu vou salvar primeiro? Se eu salvar o meu filho, automaticamente o amigo dele vai morrer. E a responsabilidade era daquele marinheiro, porque ele que tinha levado o seu filho, tinha levado o amigo do seu filho. Embora os três concordaram em fazer aquele passeio no Oceano Pacífico, ou seja, na costa ali do Oceano Pacífico. E aquele mar cada vez mais agitado, cada vez mais forte as suas ondas. E ele pensou: o meu filho é um servo de Deus. O meu filho dedicou toda a vida dele na presença do Senhor. E meus filhos, eu tenho certeza que o meu filho já é salvo. Se ele morrer hoje dentro deste mar, ele vai ser salvo. Porém, o seu amigo está afastado da igreja. E aquele pai, em fração de minutos, ou seja, em fração de segundo, ele tinha que decidir quem salvaria. Se salvaria o seu filho ou salvaria o amigo do seu filho. Então ele pensou rápido e disse: olha, eu vou fazer uma decisão muito difícil na minha vida, mas eu tenho certeza que Deus vai me recompensar por isso. E olhou então para o seu filho e disse assim: filho, eu te amo, meu filho. Nunca se esqueça, não vou deixar jamais de te amar. E lançou a corda para o amigo do seu filho. E enquanto o pai, com dificuldade, puxou ali, quando o amigo do seu filho chegou até o barco, quando ele ficou boiando ali junto com aquele marinheiro em cima do barco, quando procuraram, não conseguiram mais avistar o seu filho. E aquele marinheiro nunca mais avistou seu filho, nunca mais
ele conseguiu resgatar o teu filho e não teve também nem a condição de sepultar o seu filho, né? E então ele estava contando essa história lá na igreja. E tinha um grupo de jovens aí que estava observando quando aquele pastor estava pregando aquela história. Eu estava pregando ou seja, contando aquela história para o povo. E dois daqueles jovens, ao sair lá fora, eles, sem ser indelicado, um deles, ele disse para aquele senhor: foi boa a história que o senhor contou, todavia eu não acho que aquele pai ele foi realista, pois ele sacrificou o seu próprio filho para salvar um amigo do seu filho. Não tem lógica nisso. Eu não achei lógica nisso que o senhor contou. E aquele senhor, olhando para aqueles dois jovens, disse: mas é aí mesmo que está a chave da questão. Aquele velhinho fez aqueles dois jovens pensar. E com um sorriso bem grande na sua face, ele disse: de fato, não parece muito lógico mesmo. Não é verdade? E aquele jovem disse: é verdade, não tem lógica o que esse pai fez. O fato de dar o seu único filho, aquele marinheiro, ele não tinha outros filhos, era o único filho que ele tinha. E ao invés de salvar o seu filho, ele salvou o amigo do seu filho. E aquele jovem disse assim: olha, que garantia aquele marinheiro tinha que aquele jovem ia aceitar Jesus? Que garantia que aquele marinheiro tinha que aquele jovem também ia para a igreja só porque o filho dele tinha morrido? Aí aquele senhor, rindo, olhando para aquele jovem, disse: olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou deixar essa história mais clara para vocês. Aquele marinheiro era eu. Foi eu que salvei o amigo do meu filho. E o jovem disse assim: mas o senhor não se arrependeu? Ele falou: de fato, uma dor muito grande eu tenho no meu coração, mas estou muito alegre quando venho nesta igreja. E o jovem disse assim: então, por que o senhor fica alegre quando vem nesta igreja? Aí, aquele senhor já velhinho, rindo para aquele jovem, disse: tudo isto valeu a pena, porque o pastor desta igreja, o teu pastor, que é o meu amigo, ele é o amigo do meu filho que eu lancei a corda para ele no mar. Irmãos, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele jogou a corda para mim e para você. Por isso, hoje, nós somos salvos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.